Good morning, primeira série. How is it going? Espero que vocês estejam bem, pessoal. Seguimos aqui com a 9ª semana de aulas remotas da Escola Educar e essa semana nós vamos ver aí a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. E vamos relembrar como que a gente usa, né? Quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro, tá bom? Então, existem dois tempos passados na língua inglesa que causam muita confusão aos estudantes, principalmente aqueles que estão iniciando o aprendizado da língua e que são o Simple Past e o Present Perfect. Mas, quando convém usar o passado simples Simple Past e usar o Present Perfect? Usamos o Simple Past na situação em que o quando, ou seja, a data ou período, o tempo que aconteceu é relevante, tá? Então, é importante para a mensagem a ser transmitida que essa data, esse tempo seja mencionada. Nem sempre vai ser assim, tá? Às vezes a gente não vai colocar a data, mas esse passado simples ele vai estar num contexto em que a pessoa vai saber que a gente está falando de um passado que foi finalizado e que ele não pode mais ser mudado, tá? E que ele também não está mais fazendo parte do seu presente, ok? Então, vamos ver um exemplo aí. I did my homework yesterday. Ó, eu fiz o meu para casa ontem, tá? Então, aqui, ó. I did my homework yesterday. Eu fiz o meu dever de casa ontem. Esse ontem, ele é muito mais importante para nós, tá bom? Então, para usar o Simple Past, basta a gente, então, pegar aquela segunda fileirinha de verbos lá, daquelas tabelas que a gente tem, né, de verbos, e usar aquele passadinho lá no tanto para verbos regulares que não estão lá naquela listinha porque eles ganham ED e ED, são fáceis de transformar, ou então aqueles das listinhas que são os irregulares. Isso a gente vai fazer na afirmativa, tá? Lembrando aí, para a interrogativa a gente vai transformar o do em did, vai colocar no início da sentença, e para a negativa, vamos negar usando o didn't, tá? E aí, ambas, tanto na afirmativa quanto na negativa, o verbo da ação volta para o infinitivo, beleza? Agora, então, ó, se eu tivesse apenas dito I did my homework e não tivesse colocado yesterday, o ouvinte naturalmente ficaria esperando em silêncio, esperando que eu concluísse a minha frase, tá? Pois desse jeito ela soaria incompleta. Isso para nós, no português, não faz o menor sentido, né? Se eu falar assim, eu fiz meu para casa, a pessoa até podia me perguntar quando que você fez, mas se eu estivesse falando de algum momento que eu fiz o para casa e nunca dissesse quando, as pessoas iam entender e ninguém ia perguntar. Mas no inglês faz toda a diferença esse quando, tá? Então, quando a gente usa o Simple Past, a gente espera, as pessoas que esperam que a gente diga quando aconteceu, tá? Agora a gente vai ver uma outra situação, que é exatamente o Present Perfect, o uso desse Present Perfect. Vamos ver. Então, ó, usamos o Present Perfect quando algo também já aconteceu, tá? Só que aqui, o quando, ele não é mais relevante, ele pouco importa para nós, tá? Então, eu posso não dizer quando foi, que não vai fazer a menor diferença. O que importa é a ação, tá? Então, I have done my homework. Eu fiz o meu dever de casa. Nessa frase, digo que fiz o meu dever e que ele está feito, que não preciso mais fazê-lo. O quando não importa, não é relevante para a mensagem que eu quero passar. Para usar o Present Perfect, basta usarmos have ou has para he, she, it, que são as terceiras pessoas do singular, mais o verbo no particípio, aquela terceira fileirinha lá da tabelinha de verbos que a gente tem no final da apostila de vocês, tá? Eu sempre deixo usar na prova, vocês sabem disso, porque é muito difícil da gente memorizar todos. Com o passar do tempo a gente consegue memorizar, mas para isso você tem que estudar o inglês todo dia um pouquinho, né? Então, o verbo fazer, nesse caso, ele não vai ser did mais, ele vai ser done, né? E aí eu sempre tenho que usar com o have ou has. Para fazer a negativa, a gente vai negar o have ou has. Então, haven't done ou hasn't done, tá? E para fazer a interrogativa, eu vou passar esse have ou has para o início da sentença, ok? Então, ó, vou dar mais dois exemplos aqui, ó. O verbo ligar, chamar, por exemplo, né? Telefonar, no caso, né? É call. Então, vai ficar called no passado simples e ele também é called no passado particípio, na terceira fileirinha. Por quê? Porque ele não é irregular,
tá? Então, eu só coloco o ED no final, ele é regular, tá? Então, no passado simples vai ficar she called me last night. Olha aí, ó, last night é importante, é uma informação importante para me dizer que eu estou falando no passado simples, tá? Ela me ligou quando? Ontem à noite. Agora, se eu quiser dizer simplesmente que ela me ligou, que eu não quero dizer quando foi, essa informação não é relevante. Então, eu vou dizer, she has called me. Ela me telefonou, ela me ligou. Simples assim, não preciso dizer quando, tá bom? Se alguém me perguntar, eu posso até responder, mas não é o caso, não é importante, beleza? Na sequência, eu coloquei aqui para vocês, então, uma atividade com uma animação, tá? I'm a monster, que é uma animaçãozinha falando que é um monstro, né? E aí vocês vão entender no final. Para quem baixa o PDF, né? Que eu coloco sempre à disposição, vocês vão acessar por aqui, né? Pelo link, ou então procurar pela animação aí no YouTube, que fica fácil para vocês também, tá? Eu coloquei aqui um vídeo quiz questions, que são perguntas e coisas aí para vocês preencherem e marcarem relacionadas à animação, ao vídeo de animação. Então, tem que assistir ao vídeo, tá, gente? É muito importante que vocês assistam. Vou colocar um pedacinho aqui para vocês verem. Come on, Bogus. Get Dad. It's time to go. Sam, the closet light isn't working again. Sam? Oh, always the same. Darling, I've got everything under control. Yeah, right. You dummy. Sam, there's so much to do. Done now. See, darling, everything under control. Sam, get your stuff ready. It's getting late. I thought we were going on vacation, not moving. I heard you. Hey, who's my favorite little monster? Ow! You're scratching me. Dad, your hair's in my cereal. Oh, it's nothing. You should see the shower. Yeah, you drama queens. Did you get the portable TV? Yep, Bug spray? yep, Your flea collar? yeah. Lottie's inhaler? It's in my bag. In her bag. What about the car? Check. Darling, I've got everything under control. Sam, don't you dare say it. I know you far too. What? I'm hungry. Aha! We're ready to rock and roll. Hey, who's the brat? I think that's Lottie's special little friend. Mom! Special little boyfriend? My baby's boyfriend? Bogus, sick 'em! Good dog. Dad, you're a monster! Sam! What? She's too young to have a boyfriend. Besides, that kid is a weirdo. Oh, boy, look who's talking. Alright, that's enough. Put your seatbelts on, because we're getting out of here. Ok, guys, I'm gonna stop here. Vou parar porque senão vai ficar meio chato aí, vocês não vão ver até o final, né? Então procurem assistir até o final, ok? Podem colocar a legenda lá no YouTube quando vocês acessam, tem essa opção, tá? De vocês colocarem a legenda para poder assistir e ler a legenda ao mesmo tempo. Pode pôr em português, mas depois tenta pôr em português, tá bom? Em inglês, desculpa. Podem pôr em português, depois volta para o inglês, tá? Para vocês poderem treinar o listening e o reading também em inglês, tá bom? É bonitinho demais o finalzinho, e aí vocês já descobriram aí, quem prestou atenção já descobriu porque que ele é um monster, né? Mas aí vocês vão assistir, tá? E vão preencher todas as frases e também marcar aí o que for de marcar, beleza? Deixei aí para vocês um recadinho, como deixo sempre no final. Leia atentamente o roteiro de estudos, realize as atividades pedidas da apostila, faça a atividade diagnóstica que eu liberei para vocês, tá bom? Cujo link está presente no roteiro.
Marque a presença nessa aula acessando o formulário que está na descrição do vídeo e, se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. Dream, wish and do it. See ya, guys!